O jeito de vender mudou e não vai voltar atrás. Quem lidera essa transformação sabe. Vendas, marketing e tecnologia nunca estiveram tão conectados. Chegou a hora de ir além da teoria. Nos dias 16 e 17 de outubro, Florianópolis receberá o maior evento de vendas, marketing e CRM da América Latina. CRM Summit 2025. Mais de 1.000 profissionais reunidos em 2 dias de conteúdo. 6 trilhas de conhecimento e feira de negócios. 60 palestrantes em um único evento, unindo as metodologias e as ideias das mentes mais visionárias do Brasil e do mundo. O mercado mudou e chegou a hora de escolher de que lado da história ficar. Porque você sabe, os resultados dependem da sua escolha. Dias 16 e 17 de outubro, em Florianópolis, a capital do lazer e da inovação. CRM Summit 2025. Garanta o seu ingresso. Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é o Vamos de Vendas. Esse é um podcast dedicado para você que quer levar o nível das suas operações de vendas para um novo patamar. Então, toda segunda-feira tem um novo episódio aí na sua plataforma predileta de podcast. Então, não deixa de favoritar ou acionar o sininho para você receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. Não deixa também de seguir @vamosdevendas, @Zorro Brasil e eu, @Gupagotto, aí nas suas redes sociais. Combinado? Vamos lá para o nosso episódio de hoje, que a gente vai falar do profissional de vendas do futuro. E a minha convidada aqui de hoje é uma grande amiga de muitos anos, quase uma década. Não vamos falar de idades aqui para a gente não ficar muito chateado. Eu estou numa fase aqui que estou precisando de óculos para leitura. Ai, chegou esse dia para você. Chegou esse momento. Ouvi dizer que tá chegando. Vai chegar, então, mas não se preocupe, a gente vai usar como adereços de moda, estamos aqui com Michelle Schneider. Ela que é autora deste livro aqui, O Profissional do Futuro, né? Michelle lançou ele recentemente. Ela que também é professora da Singularity, ela dá aula lá sobre o futuro do trabalho. Já trabalhou no LinkedIn, no Google, no TikTok e também agora está como sócia da Signal & Cypher, uma consultoria americana que está ajudando as empresas a implementar IA para aumentar a produtividade no trabalho. Além disso, ela já teve TEDx, faz palestra no Brasil fora, Top Voice no LinkedIn. Essa mulher é incrível. Mi, uma honra ter você aqui nesse podcast. Eu que agradeço, Gu. Feliz de rever você. Muito bom. Para a gente começar o nosso papo aqui, dar um pano de fundo, eu tava pensando, cara, por onde a gente vai começar esse papo? Eu lembro que quando a gente se conheceu, nós dois trabalhávamos no LinkedIn, né? Eu lembro que você estava numa fase, você passou por várias áreas, né? Você foi uma das primeiras funcionárias do LinkedIn aqui no Brasil. E eu lembro que a gente teve uma conversa sobre carreira, né? Assim, para mim foi muito marcante ali na época, você estava assumindo uma posição de liderança. E aí quando eu vi o livro, né? Comecei a ler, fui lá no evento do lançamento. E eu queria te perguntar, você acha que essa sua trajetória, né? Você passou por Red Bull antes, né? Passou por várias empresas de tecnologia, agora tá como palestrante, dando aula. Você acha que o livro é uma resposta para essa transformação do que tá vindo de carreira? Porque as suas mudanças de carreira não foram óbvias, né? Normalmente a gente é pressionado, você tem que ir super bem na escola para entrar na melhor faculdade, vai entrar trabalhar numa multinacional, ficar muitos anos lá, ficar gerente, diretor, vice-presidente, e a sua carreira foi dando caminhos muito diferentes e culmina no que é esse material incrível aqui. Olha, Gu, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas acho que no fundo tem sim tudo a ver. Ao longo da minha carreira eu realmente tomei decisões que quando eu tomava elas, as pessoas falavam, mas como assim? Você vai para essa área, né? Ou então, por que você vai mudar de empresa agora? Meus pais ficavam loucos, né? Eles falavam, mas você não sossega. Precisa sempre mudar. E eu sempre tive muito essa inquietude, né? Essa necessidade de estar me desenvolvendo e aprendendo coisas novas o tempo todo. E nessas decisões, né? Algumas delas, então, eu entrei no LinkedIn, num time de Talent Solutions,
eu vendia produto por RH na época, vendia SaaS. Em algum momento eu resolvi ir para o time que vendia mídia. Eu já era nível 3, vendendo SaaS, ali vendendo Talent Solutions, e fui como nível 1. E as pessoas olhavam e falavam, mas como assim? Por que você tomou essa decisão? E eu, na época, olhava, poxa, acho que eu me identifico bastante com a área de publicidade, né? Vender para marketing, acho que tem muito a ver comigo. Eu nunca tive medo de dar passos para trás, para depois dar passos para frente. No LinkedIn, depois nesse time, tive, né, uma ascensão super rápida, virei gestora, né? Virei nível 1, 2, 3, virei manager. E aí veio um convite para ir para o Google como IC de novo. E aí foi o mesmo movimento e você foi um deles. Mas como assim? Por que você está indo fazer isso? E IC, né, pra quem não conhece, é o contribuidor individual, né? Ou seja, você liderava um time... E voltei a ser E aí você vendedora. voltou a ser vendedora. Que, pô, eu brinco nas minhas palestras, o sonho de todo vendedor é virar gerente. E aí, pô, como assim? A gerente de vendas no LinkedIn voltou a ser vendedora? Não foi um modelo tradicional, né? Super, Gu. Mas internamente eu sabia muito o que eu estava buscando em cada uma dessas movimentações, né? E quando eu fui pro Google, mesmo como vendedora, eu entendia que se eu estava no mercado de ads, o lugar onde eu ia ter maior expertise e realmente aprender, né, o que é importante dentro da publicidade era o Google. E sem dúvida alguma, foi um super movimento. E eu lembro que eu achava que eu ia chegar e ia ser super fácil. Eu falava, imagina, já sou gestora aqui, eu vou chegar lá e vou... Já sei vender. E chegou lá, foi super desafiador, porque era uma venda muito mais complexa, mas infinitamente mais complexa do que a que eu vendia no LinkedIn. Então, todos esses passos foram, né, desconstruindo e acho que a parte mais legal é que eu ouvia muito... Não sei se o meu coração é muito piegas, talvez, para falar, mas acho que eu tinha um movimento de ouvir internamente e não ouvir o que os outros esperavam de mim. Acho que eu sempre fiz muito isso na minha vida. E, por fim, quando eu pedi demissão também de um cargo de liderança já no TikTok, para tirar um ano sabático, para me reinventar, para desenhar uma nova carreira para mim no futuro, aí foi o maior mas aí você é maluca, o mercado tá sem emprego, você vai, né? Você não vai arrumar emprego depois. E aí, realmente... Que ano que foi essa grande mudança que você... Faz nem 2 anos, Gu. Foi em julho de 2023. Você foi para Israel, que você foi para Índia, Fui estudar futurismo, fui, né, fiz o trekking do Everest, fui para a China algumas vezes fazer imersão de inovação e várias outras coisas nesse ano. E é muito interessante, porque quando a gente ouve internamente, né, o que internamente você quer, parece... E quando você tem coragem de tomar esses passos também, porque não são óbvios, parece que o mundo se abre, né? Então, e aí eu acho que o livro, no fim, que é um pouco da sua pergunta, é sim um reflexo de tudo isso, de tomar decisões não óbvias, de me reinventar várias vezes ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, e poder dizer que eu tô super feliz, realizada, né? E não ter seguido a carreirinha óbvia que lá atrás diziam que era que a gente teria que ter. E depois de muita pesquisa, o que eu vejo é que cada vez mais esses profissionais múltiplos, esses profissionais diversos, tendem a ser os que vão se destacar mais no futuro. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E acho que é bem interessante isso, né? Porque no momento que você começou a tomar essas mudanças de carreira, né? Era o período onde todo mundo acreditava que a sua carreira é isso, né? Você fica tanto tempo, você tem o performance review, aí você é promovido, você tem o cargo 1, 2, 3, né? Você até falou sobre isso, tem o nível 1, 2, 3, aí eu vou para gerente, 1, 2, 3, eu vou para uma empresa para lá, para cá. Só que o mundo começava já a ter sinais, a tecnologia impactando bastante, né? Assim, a gente... Já se falou muito da gig economy, né? Eu faço vários múltiplos trabalhos e estou envolvido com tudo isso. Então, claramente você era uma pessoa super antenada que já estava sentindo, percebendo que no mercado ia surgir um novo tipo de profissional, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de relação com as empresas que não era mais aquele convencional, né? Acho que isso tudo culminou em aí uma inquietude de falar, peraí, no Brasil isso aqui ainda não tá acontecendo, e aí você foi rodar o mundo pra entender isso, né? E sabe uma coisa muito legal, Gu? Eu acho que essa visão de futuro, assim, ela começou quando eu era do LinkedIn, tava como head de educação, e eu fiz uma viagem pro Vale do Silício para visitar as universidades mais inovadoras de lá. Então fui na Singularity, imagina, nem tinha aqui no Brasil ainda, 42, que era uma universidade que não tem professor, Minerva, que era a universidade mais inovadora do mundo, e não tinha campus. E eu lembro que quando eu vi esse mundo, na cabeça
fiz assim, uau, eu parecia uma criança na isso Disney, mesmo, né? porque eu me identifiquei muito com esse olhar para o futuro, o que normalmente no dia a dia ainda, nosso de carreira, que eu não tinha, né? A gente tem as nossas entregas, as metas para bater, fui de vendas aí a maior parte da minha carreira, a gente não olha muito para fora. E logo depois que eu voltei, eu acabei recebendo um convite para fazer um TEDx, né? O tema era o profissional do futuro, então foi ali que começou a minha relação com esse tema. E eu lembro que quando eu fui estudar, eu vi um futurista, o Thiago Matos, dizer que no futuro os profissionais teriam até 5 carreiras ao longo da vida, isso se elas não acontecessem ao mesmo tempo. Você falou, é impossível. Eu lembro que eu falei, mas como assim, tipo, ao mesmo tempo? Que loucura. E nessa época eu já tinha um hobby que era uma segunda carreira, eu era DJ, né? Ainda sou, eu vou tocar essa quarta-feira, tá convidado. Eu ia puxar isso aí, gostei, quero falar sobre isso. Já a gente fala disso, mas parecia uma loucura pra mim. E hoje, se for ver, eu exerço talvez as 5, né? Porque eu sou palestrante, autora, empreendedora, né? Tô sócia de uma consultoria, eu dou aula, e sou DJ. Então, eu já exerço as 5 A minha esposa brinca comigo. E aí, hoje, qual que é o emprego que a minha esposa, que você conhece muito bem, né? Muito bem. Ela fala, e aí, qual que é o emprego de hoje? Hoje você vai dar aula, hoje você vai escrever livro, hoje você vai ser host de podcast, hoje você vai cuidar da sua empresa. Isso é um pouco num contexto da gente que está fazendo já um trabalho um pouco com o empreendedor, mas isso, eu quero puxar o gancho aqui de DJ, né? Eu lembro que na época que você estava lá no LinkedIn, na área comercial, você era DJ, né? Você, super excelente DJ, diga-se de passagem, né? Mas aqui, eu quero conectar isso com vendas agora, né? Porque assim, essa história de ter várias carreiras ao mesmo tempo, você tem ali, você escreve um livro, você tem um podcast, mas peraí, vendas, o gestor de vendas é o quê? Eu quero alguém ali que tá focadinho no trabalho, que tá prospectando, que tá fazendo reunião com o cliente, que tá fazendo vendas, que tá batendo meta. E no livro você fala um pouco sobre isso, né? Assim, o colapso das carreiras tradicionais, essa transformação do profissional, essas 5 carreiras. Mas como que isso impacta no mundo de vendas, né? Como que isso tem como dar match? Ou é necessária a transformação do ser humano? Como é que você está vendo o profissional do futuro olhando para o profissional de vendas? Super. Quando a gente tem a meta para bater, sabemos bem. Vamos para a realidade. Vendedores que estão nos ouvindo, eu sei, né, o lugar e o desafio e a dor que muitas vezes a gente não tá batendo a meta. Como que eu vejo? Primeiro eu vou falar do momento ali DJ, executiva, e depois eu trago um pouco para onde eu vejo o mundo indo. Nessa época, acho que uma coisa super importante quando a gente quer ter um hobby / uma segunda carreira e, obviamente, se você é full-time employee, né? Você desculpa o termo em inglês, funcionário... CLT, padrão. Obrigada. Né? Não vai dar para você ter 5 carreiras ao mesmo tempo. Sim. Mais 1 ou 2 ali, quando eu falo carreira, não precisa ser uma nova carreira, mas pode ser um hobby que você leve a sério, né? Uma coisa muito importante para o vendedor é você saber equilibrar o momento que você tá bem e o momento que você não tá. Então, a época que eu tava melhor de performance é onde eu aceitava tocar mais. A época que eu tava apanhando um pouco mais, e a gente sabe, em vendas nunca é flat, né? Vai ter épocas que a gente tá melhor, vai ter épocas que tá mais difícil. As épocas mais difíceis eu normalmente dava né? Um pushback ali, dava uma segurada de tocar, porque no fim a gente sabe que no mundo corporativo você está sendo avaliado e mensurado o tempo todo. Enquanto você está batendo meta, tá tudo bem você fazer. Todo mundo achava legal que você tocava na quinta-feira à noite. Quando você não tava, peraí, cadê a Michelle na sexta de manhã? E aí já acham que você não tá batendo a meta por causa disso. Então acho que esse bom senso, né, de responsabilidade, ele é fundamental para você ter esse equilíbrio, mas eu vejo esses hobbies, né, e aí quando eu tô falando 2 carreiras, muito no meu caso, DJ era um hobby que me dava muito prazer, era um momento onde eu conseguia exercer minha criatividade, exercer minha intuição, ampliar meu networking, ganhava um dinheirinho extra, me divertia, então era quase uma válvula de escape mesmo para uma rotina tão dura da área comercial. Então, eu vejo ainda com muito bons olhos. E quando a gente pensa um pouco no futuro, para onde vai o futuro, a tendência é que esse modelo de trabalho CLT comece a diminuir, né, cada vez mais. E que os profissionais, o futuro, aí muitas vezes a gente fala por trabalhar por projeto e não mais trabalhar, né, como CLT, eu tenho um único emprego. Isso tende a ser cada vez mais
comum no futuro. E diante desse modelo de trabalho por projeto e não CLT, vai caber cada vez mais a gente ter múltiplas habilidades, múltiplas carreiras ao mesmo tempo. Agora, nisso aí, né? Até enquanto você ia falando, eu fui refletindo quais foram as minhas carreiras em paralelo, né? Assim, você foi Câmara Americana, Super, né? primeiro emprego, você... Eu fui da Câmara Alemã, Eu né? lembro. E uma coisa que foi muito engraçado, assim, da minha trajetória foi que eu fui lá trainee de vendas e logo depois, quando eu acabei o programa, a pessoa que era o instrutor de vendas, ele teve um problema, ele não podia dar o treinamento pro pessoal e me chamaram, você pode replicar aqui o treinamento? Isso foi em 2008. Eu falei, posso, claro, não ia ganhar nada com isso. E eu comecei a fazer isso em 2008, né? Uma vez por semestre eu ia lá e ia falar, vou fazer por um... Acabou que eu fiquei 10 anos fazendo. Cada semestre eu ia lá. E olha que coisa louca, né? Assim, aquela frase do Steve Jobs, né? Você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás. Pô, hoje eu tenho uma empresa de educação para vendas e isso começou porque me abriu uma oportunidade, me convidaram, era uma coisa, obviamente, que eu já tinha alguma facilidade de comunicação, de transmitir o conhecimento. Eu tinha 1 ano e meio de experiência em vendas, não tinha muito para compartilhar, mas eu fui desenvolvendo uma nova habilidade. E aí, quando a gente olha você contou esse caso seu como DJ, né? Isso também te ajudava em outros aspectos da sua carreira principal, porque você falou, eu desenvolvi o networking, eu conhecia mais pessoas, era quase que um assunto de quebra-gelo em muitas reuniões. Você acha que essas carreiras, elas tendem a ser meio que interconectadas? Ou você acha que podem ser coisas muito diferentes? O meu personal trainer, ele é programador. Que massa, ele é personal trainer e ele começou a aprender programação trabalhando em projetos. Você acha que podem ser coisas bem diferentes ou elas tendem a ser mais interconectadas? Não, devem ser mais diferentes. O meu sócio, né, o CEO e fundador dessa consultoria com a sua sócia, ele chama Ian B. Craft, é um palestrante super reconhecido no SXSW, que é um dos maiores festivais de inovação. E ele já há alguns anos, ele vem trazendo um conceito que ele chama de generalista criativo. E o que ele fala? Ele fala que antigamente, a maioria de nós, a gente foi dito, como você mesmo disse, né, Gu, que a gente tinha que escolher uma área de atuação, ser o melhor naquilo e seguir aquela carreirinha e dentro de uma área que eu escolhi, eu vou ser o melhor naquilo. E por muitos anos foi assim que o mercado funcionou. Só que a gente está chegando num lugar onde, com o avanço da IA, imagina se você se especializou em uma única área, você sabe, né, um único universo, de repente a IA veio ali e substituiu. Você é um copywriter, de repente veio a IA, seu emprego acabou, né? E mesmo os desenvolvedores, o que é uma loucura, né? Porque às vezes falam, isso nunca vai acontecer comigo. Há 20 anos a gente vem dizendo que a área mais promissora é aprender a codar, coding, né? Eu falava para meus sobrinhos, para minha irmã, tem que pôr ele num curso de programação. Quando me perguntavam, o que meu filho estuda? Coding, porque não era só eu, era o que todo mundo dizia. Agora a IA veio, de repente, os próprios, né, desenvolvedores que criaram isso, e vai ser uma das áreas mais impactadas. Eu vi semana passada uma entrevista do Satya Nadella, da Microsoft, e ele disse que até 2030, 95% dos códigos de programação da Microsoft vão ser feitos por IA. Então, hoje não existe mais uma área que não vai estar, né, que não vai ter impacto. E quando eu volto para o conceito do generalista criativo do Ian, ele fala o seguinte, quanto mais áreas e repertórios diversos a gente tiver, melhor a gente vai ser justamente por poder conectar os pontos. E um ponto que ele traz que eu acho super interessante, antigamente, por que a gente tinha que ser especialista? Porque dava realmente muito trabalho para você ficar especialista em uma área, né? Então você tinha que... Levava muitos anos. Para você ser muito bom, dava muito trabalho. Hoje, quando você trabalha em colaboração com a IA, você consegue ganhar profundidade em vários assuntos e não só em um, né? Então tem muita gente que chama isso de profissional. Se você pega o horizontal aqui, é como se fosse todos os repertórios que você tem. E aqui você pode falar DJ, futuro do trabalho, marketing digital, todas as áreas que teoricamente não tem nada a ver, que eu já aprendi, que eu já desenvolvi. E ele fala que quanto mais amplo essa parte horizontal, melhor para a gente conectar, obviamente, os pontos. E com a IA, hoje, a gente consegue ganhar profundidade mais rápido. Quanto mais repertório você tiver, mais você consegue aprofundar a sua raiz. Exatamente. Então, ele fala, inclusive, da importância dos hobbies
dentro do mercado de trabalho, né? E da importância de você ter essas equipes generalistas e não mais especialistas. Ele fala que quem vai dominar a próxima era não são mais os especialistas, são os generalistas. E por fim, para mim, uma das partes mais importantes quando a gente pensa nesse repertório amplo é que com isso a gente vai exercendo muito a nossa capacidade de aprender. O tempo todo você tem que aprender uma coisa nova e de repente você tem que exercer uma habilidade nova. E isso, já talvez a gente fale um pouco mais, vai ser fundamental para o futuro. Porque a forma como a gente fazia, seja o que for, vai mudar. Vendas vai mudar a forma que a gente vende. Marketing vai mudar. Então, essa capacidade de aprender, esse músculo da aprendizagem, ele tem que ser exercido o tempo todo. Então, quanto mais você exerce em áreas completamente diferentes, é mais desafiador no começo, mas você vai ficando mais apto a se recapacitar, Sim. se reinventar. E você vai vendo onde tá tendo menos demanda de um lado, tá sendo menos, aí você vai colocar mais energia em outro, você vai aprendendo uma nova frente. Super. Né? E para aprender com o IA hoje é muito mais fácil. Sim. Agora sim, a gente começou falando sobre o episódio onde você estava assumindo uma cadeira de gestão e uma das grandes transformações que está acontecendo com toda essa tecnologia, com a inteligência artificial e o aumento da produtividade dos times é o papel da liderança. Né? Então, assim, gerir pessoas, liderar pessoas já não é uma coisa fácil. Agora, pessoas que têm múltiplas carreiras, que têm ambições diferentes, que estão trabalhando por projetos, o papel da liderança nesse futuro ou presente, ele começa a se transformar e ainda tenha o advento aí da tecnologia, né? A gente vai ter que liderar agora mais do que pessoas, é isso? É isso, a gente vai ter que liderar pessoas e agentes. A gente estava batendo esse papo aqui um pouco antes e eu vi recentemente também um líder de uma grande empresa de tecnologia dizendo que a gente, né, nós fomos a última geração a liderar só seres humanos. E que daqui para frente os próximos gestores vão ter que liderar times híbridos, né? Onde você lidera humanos e agentes. Então, obviamente, o papel da liderança vai mudar muito e não só por isso. Acho que tem uma série de questões do novo papel da liderança. A gente, como líder, poucos anos atrás, Gu, era só liderar até hoje, né? Era só o human skill, né? O papel humano, é o papel de conhecer o seu time. Cada vez mais vai se exigir desse líder esse repertório tecnológico também. O que existe de ferramenta para eu deixar o meu time mais produtivo? Né? O lado analítico de entender os insights da IA. O que a IA está trazendo de insight? E tem ainda uma camada adicional que eu acho que vai ser fundamental para essa liderança, onde a gente vê um mundo que está enfrentando cada vez mais desafios de saúde mental. Então, esse papel desse líder humano em um mundo tão desafiador, para poder manter a sua equipe sã diante de um mundo que exige cada vez mais da gente, que coloca cada vez mais pressão, vai ser fundamental. Vai focar mais produtividade, profundidade de conhecimento, competição, não só, talvez seja uma competição até desleal, né? Um humano competindo com um robô, né? Total. E o papel desse líder vai ter que... Mas ele também vai ter que ter um outro lado, né? Assim, se ele vai liderar agentes, aí ele vai ter que saber tecnicamente validar ou aprofundar ou garantir que o conteúdo que está sendo aplicado ali também tem isso, né? Super, e eu falo que daqui para frente, todos nós, a gente vai ter que se tornar um profissional de tecnologia. Eu falo sempre isso. E quando eu falo se tornar um profissional de tecnologia, não é codar. Pelo contrário, acabamos de falar que não é isso, mas desenvolver esse repertório, esse letramento tecnológico para entender o que existe de ferramenta para tornar o meu trabalho mais produtivo como vendedora, no caso, ou como líder, para tornar o meu time mais produtivo, vai ser cada vez mais importante também nesse futuro de vendas. Você estava falando aqui, eu estava tentando trazer, né, a realidade isso para um líder de vendas, né, ou de alguma posição dentro de vendas. Uma das grandes discussões que está tendo no LinkedIn, na internet, nos eventos, todo mundo me pergunta isso toda hora. Pagoto, o SDR vai deixar de existir, vai ser substituído por uma IA. Estão surgindo agora as primeiras IAs que fazem as ligações. Os agentes. Os agentes, né? Então, do que você está falando aqui, desse líder que vai ter que liderar pessoas e agentes, a pessoa que hoje é um coordenador de pré-vendas, de SDR, essa pessoa
no curto prazo, ela vai ter os agentes que fazem prospecção inbound, o agente que faz prospecção outbound, ela vai ter alguns humanos que vão fazer prospecção para grandes contas, um modelo account-based marketing. Então, essa é a configuração do que tende a se transformar uma liderança de pré-vendas. Perfeito, e uma liderança híbrida, ele vai liderar agentes, vai ter o lado analítico de dados, muito importante, e o lado humano das pessoas que ainda vão estar ali, né, Gu? Provavelmente muito, imagina exatamente como você, assim, né? imagina como você falou, assim, a parte de volume no começo vai para um agente, as contas mais estratégicas estão ainda com uma pessoa. No futuro a gente não sabe, mas provavelmente isso continue evoluindo, obviamente, né? A IA tende a ficar cada vez melhor. E é muito, muito interessante porque a gente pensa que a IA já está super evoluída, a gente olha o que ela faz, a gente fala, meu Deus, olha só. Ela ainda está muito embrionária perto de onde ela vai chegar. E acho que tem até um ponto aqui, né? Acho que isso conecta bastante com a consultoria agora que você está como sócia, que muitas empresas, elas estão vendo todo o potencial da IA. Eu estava te contando o caso na Pipe Lovers mesmo, né? Assim, a gente ia construir a nossa inteligência artificial para montar os planos de desenvolvimento individual dos nossos alunos, dos nossos clientes, mas as empresas, elas ainda não têm essa competência de, muitas vezes, construir os seus agentes, de saber qual que é uma arquitetura de dados. É isso um pouco também que você está ajudando a galera para construir, certo? Super. E é tudo muito novo, né, Gu? Não tem aí no certo e errado o que dá escalável ou não, né? E principalmente quando você pensa, quem está fazendo isso muito bem, a gente fala que não tem 1% ainda das empresas que estão, eles falam em inglês mastering, né, mas que estão... super otimizados, excelentes. Raçando é ótimo. Que mastering. E a verdade, a parte mais importante, então, como que a gente atua na Signal, né? A parte mais importante quando você pensa em usar IA e agentes é a parte de dados. Porque se você não fez a parte de dados bem feita, nada vai fluir. O seu agente vai ter um gap de conhecimento, né? Exatamente. Então, a gente passa de 2 a 3 meses fazendo integração de dados e normalmente por área de negócio. Então, vamos lá no RH, vamos lá no marketing, vamos lá em finanças. Área por área, que tem, claro, toda uma parte tecnológica, um framework por trás, para que você realmente invista tempo em colocar todos os seus dados, seus brand guidelines, né? Os guias da marca, para cada área. A hora que você fez essa parte de dados muito bem feitas, a segunda parte que a gente faz é treinar a equipe. Então, agora que eu tenho ferramenta e dados, como que as empresas, né, como que os funcionários vão trabalhar de uma forma mais inteligente. E aí, por fim, lá em cima a gente vai plugar o agente. Porque se você quer ir direto para o agente e você não fez a parte de dados bem feita e você não ensinou o time como ele vai usar, provavelmente você vai ver muitos desafios, como é o que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente vê as pesquisas, os agentes, eles ainda estão patinando um pouco, justamente porque, claro, é tudo muito novo, tá todo mundo aprendendo. Então, essa é um pouco a nossa forma de atuar. Já vai ter o Porta dos Fundos lá que era o Fábio Porchat com a Judite lá, atendente. Vai ter um Porta dos Fundos, alguém brigando com o robô da AI, né? Com certeza, já talvez até tenha, né, Gu? Agora, vamos lá. Um ponto aqui que é muito crítico quando a gente fala de... E eu estava vendo uma palestra sua gravada outro dia. Você estava falando sobre a importância de desaprender para aprender coisas novas ou para reaprender coisas de uma forma diferente, né? Só que no mundo de vendas, a gente tem a nossa pressão da meta, né? Pô, acabou o mês, começa a vida toda de novo, tem que prospectar, tem que vender e etc, né? E aí, acho que essa é a grande dificuldade do profissional de vendas, né? Como que eu sei o que eu preciso começar a desaprender para aprender uma coisa nova, porque o meu produto segue igual, o meu cliente é mais ou menos parecido. Como que um profissional de vendas, ou como qualquer profissional, ele pode começar a absorver esse conceito de desaprender para aprender uma coisa nova, como ele sabe o que ele deveria investir, porque no final o grande ativo que a gente tem é o nosso tempo, né? E a nossa atenção. Quando um profissional de vendas ele decide parar para assistir esse podcast, ou parar para ler o seu livro, ou para ver qualquer outra coisa, ele toma uma decisão e ele precisa saber que caminho que ele está indo. Como que as pessoas estão fazendo isso? Tem algum direcionamento? Como que as pessoas são ajudadas a saber o que elas precisam aprender de fato? Super. Tem um conceito que eu gosto muito, que você já ouviu falar na ambidestria corporativa? Sim.
que basicamente é antes de falar das pessoas, né? Falar dos negócios. Então, você pega uma empresa que sempre teve um produto principal e que sempre funcionou e que muitas vezes ela é líder de mercado e, de repente, ela não olhou tanto para a inovação e vem uma outra empresa e disrupta o mercado. Acho que o clássico é a Kodak. Né? É batido, mas imagina, sou líder do mercado, por que eu vou investir em outra tecnologia? Quem inventou a câmera digital foi um funcionário da Kodak. Você já viu esse vídeo? Sim. Nas minhas aulas eu falo desse caso quando eu falo que vendedores precisam entender o ciclo de vida de produto, né? Não é? E de repente falaram, mas quanto tempo esse produto vai estar, né? Vai levar para estar no mercado? E eles falaram algo como 15 ou 20 anos. Eles falaram, esquece, a gente já é líder, já estamos super bem. E obviamente, o resto a gente já sabe o que aconteceu. Até porque daqui 20 anos a gente não vai estar mais aqui, vai ser outros caras que vão ter que resolver esse problema. E é claro que esse é o caso mais emblemático quando a gente pensa em ambidestria, mas o conceito da ambidestria, é justamente a gente colocar energia no que funciona, mas você vai ter que ter um outro time ou você vai ter que ter uma outra área da empresa investindo em inovação. E normalmente uma conta básica aqui é 85% do que, né, paga suas contas e 15%, claro que tem vários modelos, né, mas 15% de equipe, de time, etc., olhando e pensando em futuro. E eu falo que a gente vai precisar começar a ter esse mindset de ambidestria para a nossa carreira também. E eu acho uma conta boa, 85-15. 85% do meu tempo eu vou estar fazendo o que eu tenho para fazer. Os outros 15% eu vou olhar para como eu vou me recapacitar. E aí eu tenho ouvido muito essa pergunta e eu falo com pessoas de áreas completamente diferentes. Tem dia que eu estou falando com RH, tem dia que eu estou falando com vendas, tem dia que eu estou falando com legal. Michele, mas o que eu estudo? E todo dia eu recebo inbox. Qual curso de IA eu devo fazer? Um amigo me falou curso de engenharia de prompt. O curso eu sou do mercado imobiliário. Qual o mercado, né? E a verdade, eu falo assim, gente, pergunta pro ChatGPT, ele vai saber melhor do que eu. E usa, é tão simples, Gu. ChatGPT, eu sou vendedora da empresa tal, tenho tantos anos de experiência, esse é o produto que eu vendo, esse é a habilidade que eu tenho. Quero me preparar para o futuro. Como a IA vai impactar a minha carreira? Que tipo de curso eu faço? Me ajude a montar um plano de desenvolvimento. E ela vai te dar algo muito melhor do que eu, entendeu? Então, é mais simples do que parece traçar esse plano, porque hoje a gente tem uma ferramenta que de forma personalizada vai dar um caminho muito melhor do que o que eu daria aqui agora. E o que eu falo é muito colocar isso como uma rotina. Né, tem um livro de um outro professor da Singularity, ele chama Ricardo Cavallini. E ele escreveu um livro para a filha dele, né? Eu não me lembro o nome do livro, você acredita? Para os seus próximos 100 anos, alguma coisa assim. Mas o que ele fala que eu adoro é que ele faz uma analogia com exercício físico. E ele fala o seguinte, a gente tende a pensar, vou parar uma vez por ano para aprender. Vou parar uma vez por ano, tô atrasado, eu preciso fazer um curso de IA. Qual curso de IA? Eu vou lá e fico uma semana aprendendo. E a verdade é que o aprendizado contínuo, aprender, desaprender, reaprender, ele tem que ser para sempre. E quando eu volto para o exercício físico, ele fala o seguinte, imagina que você não malhou o ano inteiro, não fez exercício, comeu super mal, e aí chega novembro você fala, meu Deus, o verão tá aí, ano novo, preciso dar um gás para ir pra praia. Aí você vai para um spa e você fica 7 dias sem comer, malhando sem parar, fica com dor. Ele fala, vai resolver? Não. E ele faz essa mesma analogia para o aprendizado contínuo, né? E para o desaprender, reaprender. Não pode ser uma vez no ano. E você pode colocar isso de formas, né, curtas, obviamente, ninguém tem tempo livre para ficar mergulhando em IA todo dia. Mas como uma outra coisa que eu falo no livro também, sabe qual que é o tempo médio das pessoas nas redes sociais no Brasil? Cara, não faço ideia, mas deve ser muito tempo, porque eu tenho uma outra piada atrelada a isso que eu vou contar depois, que você conta quanto tempo elas ficam. Você conta, é 3 horas, vai variando, né? A última vez que eu vi, são os dados do livro, se eu não me engano, são 3 horas e 47 minutos. A gente passa quase 4 horas por dia em redes sociais. E aí eu falo, abre a sua rede social, vê quanto tempo você passa por dia nelas e faz uma reflexão, o que você vê na sua rede social? Muita gente vai ver a pessoa treinando, o que a pessoa está comendo, a viagem, a dancinha. O que aquilo agregou para você?
provavelmente muito pouco, e às vezes até agrega um outro lado da gente só ver perfeição nas redes sociais e falar, meu Deus do céu, eu estou ficando para trás. Como é que você dita, né? Como é que você treina o seu algoritmo para, eventualmente, ele te jogar conteúdos que vão te ajudar a aprender alguma coisa nova? Então, no meu TikTok, eu só vejo corte de ferramenta de IA, de inovação, de tecnologia. Eu vejo um pouco de música, porque eu sou DJ e amo. Então, isso vem porque eu treinei o meu algoritmo para isso. Então... Mas sabe que esse seu dado é muito interessante, né? Quando, aproveitando essa história de lifelong learning, o que a gente faz lá na Pipe Lovers é ajudar profissionais de vendas a evoluir continuamente. O pessoal pergunta, mas quanto tempo dura o curso? Pra gente, não é curso. É para sempre. É para sempre. Assim, o seu vendedor ele tem que estar evoluindo todos os dias. E aí os gerentes de vendas falam o seguinte, pô, mas não tem tempo. Eu falo, cara, 2 horas por semana, que é o que a gente recomenda que um profissional de venda se dedique para treinamento, é 5% do tempo dele útil de trabalho, né? Então, ou seja, das 40 horas semanais, se você dedicar 2 horas para treinamento, cara, é nada, né? É muito menos tempo do que ele passa na rede social e no banheiro, né? Eu falo que é a cagada remunerada, né? Isso, amei a cagada remunerada. E sabe o que eu acho que é muito legal? Porque hoje, provavelmente, se esses vendedores investirem o tempo certo deles e que o ChatGPT provavelmente vai dar esse caminho, ele vai aprender a usar ferramentas que vai deixar ele mais produtivo. Sim. E, eventualmente, ele estava muito sobrecarregado com muita coisa, e a hora que ele começa a automatizar uma coisa, a hora que ele começa a usar IA para algumas coisas, ele vai ter mais tempo, inclusive, de aprender mais, ou de não ficar tão sobrecarregado. 3 horas e meia na rede social, nossa, será que ele fica entre as 9 da manhã e as 6 da tarde na rede social? Com certeza, umas 2 horas desse período tá dentro desse período, né? Super, super. E tem, acho que uma outra informação legal de trazer diante desse assunto aqui de lifelong learning, que também veio do Ian, meu sócio. Ele falou esse ano, inclusive, esse conceito no SXSW. Ele falou sobre um conceito que ele chamou de skill flux. E o que é isso, né? Ele coloca um slide onde ele mostra que primeiro as nossas carreiras vão durar mais agora, né? A gente vai viver mais, então a gente fala muito hoje em dia sobre longevidade, expectativa de vida vai aumentar muito daqui pra frente. Espero que a gente passe bem dos 100 anos, tá, Gu? Eu acho que vai até uns 120, a nossa leva aqui vai até uns 120. Tomara. E aí, se aposentar aos 60, 65 anos... não existe mais. Né? Então, você vê uma carreira mais longa. E aí, ele começa a fazer a quebra, né? Então, ele mostra que no século passado, uma habilidade, como a gente falou, eu era especialista em uma coisa, eu aprendi a fazer algo muito bem, você ficava 30 anos fazendo mais ou menos da mesma forma. Né? Ele fala, nos últimos 10 anos, isso veio mudando. E aí, ele mostra como é que tá hoje. Então, hoje ele fala, aquilo que a gente aprendeu, nossa forma de trabalhar, ela tá ali mudando a cada 5 anos. Há 2 anos e meio a gente começa aí. E ele fala que na próxima década, isso vai ser de 6 em 6 meses. A cada 6 meses, a nossa forma de trabalhar mudou, e a nossa forma de trabalhar mudou, e a nossa forma de trabalhar mudou. E as plataformas mudaram, e o modelo de comunicação mudou. Cada vez mais rápido. Então, esse desaprender e reaprender vai ser fundamental e não vai ter fim. Então, quando eles te perguntam quanto tempo é o curso, não tem fim. A sua resposta é perfeita, porque cada hora vai lançar algo novo e cada hora vai ter uma coisa... E a gente, quando assistia a Sessão da Tarde, quando eu era criança, já existia o tal da história sem fim, né? Amava. Agora, você falou de um ponto que eu queria conectar aqui na minha próxima pergunta, que assim, hoje tem muita informação, né, na rede social. Você falou, né, um dos seus canais de aprendizado é o TikTok. Qual que é o papel da curadoria de conteúdo? Porque assim, eu até brinco com ela, fala, eu dou aula e tal, professor, putz, professor, eu não me enxergo nesse lugar, mas no final a palavra professor remete a alguém que te dá um direcionamento, né? Você é professora lá na Singularity, e como é que você vê a importância de quem está fazendo a curadoria de conteúdo para te ajudar a dizer para onde você vai, né? Não só em que tipos de conteúdo, qual que é o caminho, para validar qual que é o papel de quem está fazendo essa curadoria de conteúdo nesse contexto de evolução do futuro do trabalho? Fundamental, Gu, porque tem muita coisa. Sempre, a gente não vai ter nunca condições de saber tudo. E acho que essa curadoria, alguém como vocês, inclusive, né, para um time de vendas,
já é um papel fundamental, onde você tem alguém especializado em vendas e que vai te trazendo algo muito mais mastigado. E, em paralelo, de novo, usar o ChatGPT para te ajudar. Quais são os temas mais importantes para eu saber, né? Você contou ali para ele quem é você. E o terceiro, acho que é algoritmo mesmo. Então, meus algoritmos hoje são muito bem treinados. YouTube, para mim, é uma das minhas maiores fontes de conteúdo. E eu todo dia, meu YouTube tá tão treinado, eu treino praticamente todos os dias, né? Vou na academia quase que diariamente. E é uma coisa de saúde, né? E que me faz muito bem, saúde física e mental. E eu chego na academia, eu abro meu YouTube, eu desço com a Hyperhead e eu já vejo ali, ele vai me dar exatamente. Ele fala assim: ó, ontem Você treina os músculos, a cabeça e o algoritmo. É maravilhoso pra mim. E eu falo que às vezes eu fico incomodado quando tem muita gente na academia que eu fico conversando e eu não consigo focar nos meus conteúdos. Pra mim é um momento de exatamente, eu treino e eu tô prestando atenção e aprendendo algo novo. E o meu algoritmo tá tão bem treinado, ele já sabe exatamente as áreas que eu atuo, né? Que eu gosto, os conteúdos que eu tenho. É assim, saiu ontem uma entrevista que tem tudo a ver com o que eu quero ver, e eu Então, abro já ali tem ali. e tá ali. Então, acho que é um pouco né, você procurar uma empresa como a Pipe Lovers para vendas, que faz parte da curadoria, você usar o ChatGPT e você ir treinando o seu algoritmo Mas aí das suas redes mas tem um ponto que é sociais. bem interessante aqui. Acho que esse é um alerta importante para as pessoas, né? Se você ficar vendo muita dancinha ou coisa, ou seja, você vai estar emburrecendo e você não vai estar, você vai estar desvalorizando o seu maior ativo, que é o seu tempo que você poderia estar usando para aprender. Sem dúvida alguma. E assim, infelizmente, o conteúdo mais consumido nas redes sociais no Brasil não é conteúdo para você aprender algo. E não quer dizer que você não possa, parte desse tempo, relaxar e ver uma coisa divertida e ver uma comédia. Eu acho que faz parte também. A vida não é só produtividade, só trabalho. Não dá pra gente passar 4 horas do nosso tempo. Quer dizer, dá. Tudo dá. Cada um que faça a Você faz o que gestão. você quiser, né? Cada um que faça a gestão do seu tempo. Mas se o seu objetivo é né, traçar e se reinventar, se recapacitar para sua carreira, e se você, como vendedor, já está se sentindo sobrecarregado, faz uma lição de casa ali, né? Faz um redirecionamento ali de rota. E hoje tem muita ferramenta para ajudar a gente. Agora sim, eu queria falar de um tema que é assim, ó, tema que está na pauta, inclusive de legislação, né? Tá surgindo essa normativa NR1, né? Que burnout agora também é uma doença do trabalho. Até eu vi uma entrevista semana passada que você sabe que eu tenho mais uma carreira também, né? Eu comecei a fazer stand-up comedy no ano passado. Ah, eu lembro que você ia começar. Cadê tive- meu convite Eu que eu tive quero que ver? desenvolver essa habilidade nova. Eu tava ouvindo uma humorista falando, e ela falou o seguinte, né? A gente gosta de usar os termos em inglês, o burnout, né? Em português é piripaque, né? Ai, maravilhosa E se a gente falasse mais piripaque, talvez a gente não tivesse piripaque. Mas dentre essas suas viagens, uma das que você fez foi fazer o trekking lá no Everest, né? Você falou, inclusive, fala sobre isso no livro, né? De como que fazer, não foi uma escalada, foi um trekking, eu vou chamar de escalada, mas que é um processo que remete muito à resiliência, né? De você conseguir se desafiar, e também tem toda a questão da saúde mental. E hoje é um desafio real, né? Talvez as pessoas tenham um pouco mais de claridade, né? Que isso é uma doença que está sendo afetado por múltiplos fatores, mas eu queria que você falasse como que você, que está estudando muito sobre isso, como que você vê o impacto, né, da saúde mental atrelado aos dias de vendas que você viveu bastante, né? E como que os líderes podem ajudar os profissionais e os próprios profissionais podem fortalecer mais a mente, porque se você não está bem emocionalmente, se você está com burnout ou o que quer que seja, isso vai te impactar na sua produtividade, vai impactar nos seus resultados, vai impactar nas suas conexões e, naturalmente, você não vai estar evoluindo profissionalmente. Quais são as recomendações nesse aspecto aí para quem quer ter uma mente cada vez mais forte? Acho que eu iria por partes aqui.
né? Porque E conta também um pouco do episódio do Everest, que é interessante, até o episódio da liderança ali, né? super. Vamos começar pelo Everest, daí a gente Vamos, que essa migra história é bacana. para saúde mental. Então, quando eu pedi demissão, né, do TikTok, como uma boa executiva, eu fui fazer um business plan do meu ano sabático. E eu falei, o que eu quero desse ano sabático? Eu queria Vai 3 dar, pilares. vai dar ROI esse... E eu juro que eu fiz isso. Olha que loucura. Tinha gente. PPT também ou não? Você fez um caderninho? Não, eu fiz um Word mesmo, mas, né, só faltou isso. Mas eu fiz lá o meu business plan do meu ano sabático, quais eram os meus objetivos, os meus KPIs. E basicamente eu dividi em 3 pilares, né? E um deles era a recapacitação profissional mesmo, que eu fui estudar futurismo em Israel, fui para a China, enfim, tudo que eu contei um pouco aqui já para vocês. Fiz mais de 10 cursos de IA, então eu fui realmente buscar, né, essa parte de me desenvolver tecnicamente. A segunda era ter um desafio pessoal. Então eu já corri maratona, eu normalmente sempre gostei muito de me desafiar, né, de colocar desafios para mim e me jogar, e eu sinto que isso sempre ajudou, né, ajuda a gente a desenvolver resiliência. E eu falo até no livro, né? Eu falo que a vida vinha me dando muitos desafios que eu não tinha escolhido eles. E eles vieram, a gente vai falar um pouquinho deles. Mas eu escolhi esse do Everest. E o último era uma parte mais espiritualizada aí, né? Que eu queria buscar mais um desenvolvimento mais humano. Então, o meu desafio foi trekking do Everest. Eu tinha conhecido uma amiga recente, ela tinha me contado que tinha feito esse trekking do Campo Base e que era o trekking mais difícil do mundo, mas o mais bonito, era alguma coisa assim, né? Um dos melhores e mais bonitos, mas dos mais desafiadores. Eu falei, é isso que eu preciso. E eu pedi demissão em julho, em outubro eu tava lá. Em outubro eu tava lá. E aí, Gu, eu peguei, enfim, foi uma experiência desafiadora, foi uma experiência dura. Eu peguei uma intoxicação alimentar lá em cima e eu fiquei 3 dias com vômito, diarreia, mas eu não queria desistir. Eu lembro que você falou também que teve um negócio que você tinha que pegar um carro lá pra passar, Ixi, né? a história é longa. Era pra ser um negócio mais curto, né? Durou mais. Eu tô resumindo, mas se fosse pra eu contar a história inteira, normalmente a gente pega um voo de Katmandu para Lukla. E em Lukla você começa o trekking. O que aconteceu? O tempo fechou e a gente ficou 1 dia esperando, 2 dias esperando, 3 dias esperando, 4 dias esperando, não abriu, né? E aí a galera começou a ficar ansiosa e a gente tinha um número de dias, porque tinha a volta. E aí decidiu-se como equipe e como grupo e a liderança que liderou essa iniciativa de que a gente não ia esperar mais, a gente ia no caminho alternativo, que era pegar um carro, né? Era um 4x4, nós fomos em alguns da equipe, nós éramos em 10, 15 pessoas. E a gente ficou 2 dias nesse trek, nesse carro. Caminho de boa, 2 Caminho de dias. boa, só que não é estrada. E como tinha chovido, e eu tinha operado a coluna 1 ano antes. Então, assim, 1 ano, Chegou não, 2, chegou 2 anos antes. Chegou pro trekking já tava ferrada. Já. E não sou eu, mas todos nós. E aí, depois que a gente fez quase esses 2 dias de 4x4, a gente ainda teve que andar, mas eu não lembro se era 20 ou 30 quilômetros para chegar em Lukla. Ou seja, quando a gente chegou em Lukla... Já tinha gente pedindo pra voltar. Exausto, exato. E ali que ia começar o trek. Então já começou ali de forma diferente do que deveria, vamos dizer assim. E aí os primeiros dias foram incríveis, a natureza é linda, né? É tudo incrível. Um pouco mais para cima, nós, como grupo, algumas pessoas pegaram essa intoxicação alimentar. 3 dias de vômito, diarreia. E eu falava, como uma boa vendedora que sempre quis bater meta a vida toda, né? A gente tem esse drive, eu vim aqui pra isso, essa é minha meta, Não vou voltar pra casa e falar que eu não fiz isso, né? Não é, imagina, não existe essa possibilidade. Só que meu corpo foi ficando cada vez mais fraco. Quanto mais você sobe, né, a altitude, ela vai mexendo com a nossa resistência. Existe uma frase que fala que depois que você passa dos 4.000 metros, o seu corpo começa a morrer devagar. E depois que você passa, acho que de 7, alguma coisa assim, ele começa a morrer cada vez mais rápido. E aí eu comecei a me sentir muito fraca, e eu falava, não vou desistir, até que eu precisei parar. Faltava só 2 quilômetros, eu já tinha andado 100. Era a última parada antes do campo base. E eu comecei a ouvir meu corpo e falar, tem alguma coisa errada.
E a minha guia falava, não, é assim mesmo, é normal, tá tudo certo. E eu falava, não é normal. Eu já estava sofrendo há dias. E eu fui sozinha até o posto de atendimento. E eles mediram a minha oxigenação, tava, se eu não me engano, em 45, era alguma coisa assim, muito, muito baixa. Põe ela no oxigênio, chama o helicóptero, a gente tem que tirar ela daqui. E eu chorava, eu chorava. Mas por que eu conto essa história, né, toda no livro? Dentro do capítulo de resiliência, e dentro de um capítulo de resiliência, onde resiliência é apontada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das habilidades mais importantes para o profissional daqui para frente, né, para esse profissional do futuro. Porque eu acho que a gente tem que conhecer o nosso corpo e saber essa linha tênue entre a resiliência, sabe, do não vou desistir. Que horas que eu tenho que parar mesmo. E a hora de parar. E eu fiz uma relação muito, muito forte, que eu só percebi isso depois de algumas sessões de terapia, porque eu voltei realmente muito abalada dessa experiência, onde eu tinha vivido algo parecido no mundo corporativo. Onde por muitos anos eu amava, e tá indo bem, né? E de repente começou a ter um momento onde eu comecei a ter um monte de questão de saúde. Várias, uma seguida da uma pior do que a outra. Operei coluna, eu fiz 4 cirurgias em 2 anos. E eu falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas essa coisa da gente não vai desistir, a gente não vai parar, né? De vendedor, né? A gente que foi de vendas. Até que eu cheguei um momento em que eu acho que tem muito um papel do autoconhecimento de saber a hora de parar. E eu saber a hora de parar do mundo corporativo, que foi quando eu pedi demissão depois de um burnout, né? E eu parar no Everest, mesmo a minha líder me dizendo não precisa, pode seguir, eles ambos foram fundamentais para um momento em que meu corpo pedia essa pausa, né? E a gente não ouve essa pausa normalmente no nosso corpo. Então, quando eu penso, né, resiliência, saúde mental, isso tende a ser um assunto cada vez mais importante, Gu. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas afetadas. O segundo país com o maior número de casos de burnout, a gente está só atrás do Japão. E a gente teve no ano passado mais de 470 mil pessoas afastadas pelo INSS por burnout, né, por questões de saúde mental. E quando você fala afastada, é aqueles que já tiveram os 15 dias e nem assim estavam prontos para voltar. E infelizmente, quando a gente olha as tendências, né, os números, a tendência não é melhorar. A tendência é piorar. Então eu trago esse como um dos 4 pilares do profissional do futuro, para mim, é a saúde mental. E esse momento do meu trabalho, onde eu tive, que eu operei a coluna, eu fiquei muito mal fisicamente, e depois disso eu fiquei muito mal emocionalmente, impactou a minha saúde mental, crise de insônia, crise de ansiedade. Eu era líder de um time de vendas. E quando você não tá bem, seja como vendedor, como líder, você não vai entregar o seu melhor trabalho. Eu entreguei o pior trabalho da minha carreira inteira, nesse momento que eu tava mal, físico e emocional. Não era nem mais o físico tinha passado, mas o emocional. E ali ficou claro pra mim que se a gente não tivesse bem emocionalmente, a chance da gente ser um profissional do futuro era nenhuma, né? Eu tive o pior desempenho da minha carreira nessa época. Então, é um pouco assim que eu vejo. E quando você me pergunta como que a gente se prepara, né? Porque as pressões estão cada vez maiores. A gente sabe disso. Em todos os mercados, eu converso com todo mundo. É menos tempo, é mais concorrência, é tudo muito mais rápido. E a sensação que eu tenho é que essa concorrência vai aumentar cada vez mais, porque a IA tende a fazer parte do nosso trabalho e vai continuar empregável, né? Vai continuar relevante as pessoas que estiverem ainda se destacando. E isso faz com que a pressão aumente ainda mais, porque, poxa vida, a necessidade de eficiência, de performance, de entrega, ela começa a ser cada vez maior. Você não tem mais aquela desculpa do tipo, mas isso eu não sabia. Opa, peraí, tem uma máquina super poderosa aqui plugada no seu cérebro que pode te ajudar, né? Total. E aí, para mim, um pilar fundamental é a gente se conhecer. Porque não adianta eu dar aqui, olha, para mim o que funciona não necessariamente é o que funciona para você. Mas no geral são coisas parecidas, né? E no meu caso, exercício físico, né? Então quando eu falei eu malho todo dia de manhã, não é puramente estética. Na verdade, o estética é muito pequeno diante do trabalho de exercício. Meditação, para mim, é algo que funciona muito bem. Hobby. Então você ter hobby, você não ter só o trabalho o tempo todo, me ajuda muito a me manter sã. E a terapia, para mim, também é um pilar fundamental. Então, acho que esses 4
são Não muito tem bala de prata também, são várias frentes onde que você vai... São várias frentes. pulando. E essa época que eu fiquei muito mal, como eu operei a coluna, eu não fazia mais exercício. E aí eu comecei a dormir mal. Aí eu acordava à tarde, É eu um meditava. ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. E a hora que eu vi todas essas minhas ferramentas, meu hobby, imagina que hobby, eu não estava nem dando conta de entregar o que eu tinha, não ia tocar como DJ, né? E a hora que eu vi tudo que me faz voltar para o eixo, eu não estava fazendo. Então, acho que cada um se conhecer, cada um poder entender o seu limite, a sua hora de parar se você precisar. Porque em algum momento pode ser que a gente precise dar essa pausa, sabe, Gu? Felipe Toledo, surfista, acabou de ganhar essa semana, né? Ele tirou o ano passado, tirou o ano para cuidar da saúde mental. Então, às vezes, essas pausas, né? E claro que a gente fala, às vezes, num lugar de muito privilégio. Eu sei que a maioria das pessoas não tem condições de falar, eu preciso realmente de um tempo. Mas se você está se sentindo absolutamente sobrecarregado... A tendência é que você vai ter problemas ainda maiores do que nesse ponto. Entenda o que você pode mudar na sua vida para poder voltar para o seu eixo, porque só assim você vai performar melhor. Bom, estamos indo para a nossa reta final. Antes da minha última pergunta, preciso relembrar aqui a nossa audiência que o Vamos de Vendas Podcast é uma iniciativa do Zorro CRM, que foi eleito pela Forbes em 2025 pelo 3º ano consecutivo como o melhor CRM do mundo. O Gartner, Instituto Gartner, colocou o Zorro CRM lá no quadrante como o CRM mais visionário do mundo e a Nucleus Research como de melhor tecnologia. Então, se a sua empresa precisa de um CRM para operações robustas e você não quer gastar um caminhão de dinheiro, ou seja, totalmente acessível, entra lá em zorro.com/CRM para conversar com o time comercial aqui da Zorro. Vocês vão se surpreender como a Zorro pode ajudar vocês a melhorar a tecnologia aí para a operação comercial. Beleza? Mi, indo para a nossa última pergunta, que não está nessa folha, está nessa outra, né? Você falou um pouco da pressão de todo mundo estar mais equipado com inteligência artificial, né? Todo mundo mais produtivo, todo mundo mais inteligente, todo mundo mais rápido. Na capa aqui do livro, né? Quem não leu ainda, depois pode adquirir online, fala aqui, né? Para você se preparar para o mercado de trabalho com inteligência artificial. Então, afinal, o que o vendedor precisa fazer para não ser substituído por um robô e continuar sendo relevante para o cliente e para a empresa dele? Eu vou primeiro dar a resposta geral e aí eu falo para o vendedor, né? Eu acho que para todos os profissionais, para todos nós, eu vejo 4 características fundamentais para esse profissional do futuro, e isso vem de um estudo do Fórum Econômico Mundial, né? Uma pesquisa feita globalmente, das habilidades mais importantes, eu combinei algumas delas. Então, primeiro, para mim, eu combino as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade, e eu chamo de mente inovadora. E por que eu combinei elas? Porque quanto mais curioso eu for, mais coisa nova eu vou aprender. Eu vou exercer essa minha habilidade, né, de aprendizado contínuo, que a gente falou. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu consigo conectar os pontos, como você falou, e ser mais criativo. Então, esse, para mim, é um pilar desse profissional do futuro e o de vendas também, tá? O segundo, eu chamo de letramento tecnológico, que basicamente é a gente se jogar de cabeça em inteligência artificial. O que aí, já falando para o vendedor, né? O que existe de ferramenta de IA hoje que ajuda um vendedor a ser mais produtivo? Tem muita coisa, tem muita coisa. E aí, dê o prompt para o seu chat GPT e trabalhe em conjunto com ele. Então, esse, para mim, é o segundo pilar absolutamente importante. E aí, o terceiro e o quarto, a gente já vai para um lado bem humano desse profissional. E o terceiro eu chamo de inteligência emocional. Eu combino as habilidades do estudo de autoconhecimento, motivação, empatia e escutativa. E por fim, o que a gente acabou de falar, que é saúde mental, né? Do estudo eu trago resiliência, flexibilidade e agilidade, eu trago dentro desse capítulo. Então, para mim, esse é o profissional do futuro, independente de ser de vendas, de ser de marketing, de ser de RH, porque os desafios vão vir para todas as áreas. E você se conhecer para se manter são, com a mente em dia, você desenvolver esse repertório de tecnologia e tá sempre aprendendo, para mim é a grande combinação para a gente estar preparado para esse futuro do trabalho. Sabe que é muito legal, você estava falando aqui, né, desses seus 4 pilares,
Lá na Pipe Lovers, quando a gente começou a fazer conteúdo para vendedores, a gente precisou falar, peraí, não dá para fazer um negócio freestyle aqui de cada hora a gente vai chamando uma pessoa. A gente criou uma metodologia por trás e, curiosamente, tem uns pilares parecidos com isso. Curiosamente, porque a gente de alguma forma estudou, né? O nosso primeiro pilar aqui, que você chama de curiosidade, né? De conectar os pontos, a mente inovadora, a gente chamou lá de visão de negócios, né? Ou seja, eu preciso entender tendências de mercado, eu preciso entender o segmento do meu cliente, o meu segmento, para eu conseguir ter repertório para ter essas interações. O letramento tecnológico, lá a gente fala de conhecimento técnico, né? Então eu preciso estar aprofundado em técnicas de vendas. Um outro pilar é o autodesenvolvimento, que lá entra inteligência emocional, entra a gestão do tempo, entra o autodesenvolvimento, o aprendizado ativo, né? E lá a gente também fala de relacionamento interpessoal, capacidade de se comunicar. Então, eu concordo totalmente com você nessa visão de que, não é um caminho, né? Assim, as pessoas são plurais, a vida é cada vez mais conectada. Você vai ter um ponto onde você olha... Se você não se autoconhecer, vai ser impossível você conseguir dar passos adiante e saber quais são as suas fortalezas, né? Como que você agrega, resolve o papel de um vendedor, né? De uma empresa, resolver o problema do cliente. Se você não souber isso, você nunca vai resolver o problema de ninguém, né? Super, e o papel do vendedor tá mudando e vai mudar cada vez mais, né? Porque você pega, cada vez mais consultivo ele tem que ser. Porque o comprador nunca teve tanta informação. Então, quando você chega no comprador, o que 10 anos atrás não era assim. A gente chegava e a gente que tinha as informações. O comprador não sabia nada. Hoje você chega, imagino eu, né? Faz tempo que eu saí um pouco de vendas, mas você chega... Provavelmente esse comprador já fez a lição de casa na internet, ele já fez o comparativo dos concorrentes. Tem uma estatística. Hoje, o vendedor, ele tá menos durante a jornada de compra do cliente, menos de 20% do tempo que ele tá com o vendedor. Então, antes o vendedor era o dono da palavra. Total. Eu falei isso para muitos vendedores enquanto treinei vendedor. Cara, fica tranquilo, você sabe muito mais do que o cliente sobre o seu produto, sobre... Essa não é mais uma realidade, mudou. O cara tá com muito acesso à informação, né? Total. E aí, se a gente for resumir esse profissional do futuro, para mim é quem vai conseguir esse grande equilíbrio entre o lado tecnológico. Para mim, quem não se jogar o mínimo que seja em tecnologia fica para trás. Falo que é daqui que vem a famosa frase que todos os especialistas em futuro do trabalho dizem que a gente não vai ser substituído por uma IA, mas pode ser que a gente seja por um ser humano que vai utilizá-la melhor do que nós. Esse é um papel fundamental, né? Eu falo que pelo menos no curto e médio prazo eu também acredito nisso. A gente não falou muito do longo prazo, não vai dar tempo hoje, enfim. E o outro lado é esse lado humano. Esse lado da gente se conhecer, esse lado da gente saber os nossos limites, esse lado da gente saber lidar com pessoas, né? Quem sabe lidar com pessoas, quem tem o skill humano, principalmente para o vendedor, no fim, vendas é lidar com pessoas, né? Então esse lado tecnologia, repertório tecnológico, dados com o lado humano, para mim, é o futuro aí desse profissional de vendas. Não, eu adorei isso. Ó. Se você é vendedor e você está preocupado se você vai ser substituído por uma inteligência artificial, na verdade, você deveria estar preocupado se não vai ter alguém, outro vendedor que já conhece de inteligência artificial que vai te substituir antes, né? Não sabemos se a IA vai substituir as pessoas, mas alguém que conhece a IA talvez possa te substituir. Adorei essa citação aqui. Mi, chegando no final... Quem quiser te conhecer, falar contigo, te procurar, fazer seus cursos, ler seu livro, conhecer mais sobre a Signal & Cypher, como é que o pessoal te encontra? Agora é o momento. Redes sociais, @Michelle Schneider. O Michelle Schneider é difícil de escrever, mas vocês vão ter aqui embaixo. Vai ter aqui embaixo, a galera não vai te encontrar. Não precisa soletrar, que é mais difícil. Instagram, LinkedIn, e aí no meu Linktree tem meu site também, www.michelleschneider.com.br. Muito bom, foi uma honra, adorei esse papo aqui, acho que foi muito inspirador, acho que não só pela sua história, pela sua trajetória, muito conhecimento, muito profundo. Eu estava pensando isso ontem, quando eu estava me preparando aqui para a gente gravar esse episódio, que eu vejo muitas pessoas fazendo transições de carreiras, mas eu vi poucas pessoas que fizeram uma preparação tão profunda como a sua, né? Então, te dá parabéns por essa dedicação, porque hoje é muito fácil com o mundo da internet, a galera sai por aí gravando vídeo, vira guru da internet e não faz os estudos. Pô, você rodou o mundo, você foi, você estudou, você viu, conheceu muita gente, então é muito legal e acho que tudo isso aqui tá culminado nesse livro. Fica aqui a dica pra galera. Opa, sem os papéis aqui, ó. Fica aqui a dica, pessoal. Quem não leu, leia um livro da Michelle. Muito bom.
E pra gente terminar aqui hoje, pessoal, sucesso em vendas, como em qualquer outra coisa na vida, é resultado de evolução diária. A gente fala muito isso aqui nesse podcast, eu falo muito lá na Pipe Lovers. Então, se você chegou até aqui, calma, ainda não acabou. Agora é aquele momento onde você tira um print para postar nas suas redes sociais. Aí você vai lá e você marca @VamosDeVendasPodcast, @ZorroBrasil e me marca lá também, @GuPagoto. Se ficou legal aqui, se for legal o seu comentário, eu vou compartilhar também lá no meu Instagram. Combinado? Por hoje ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Vamos de Vendas. Até a próxima.